A mensagem do ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, foi enviada a destinatários próximos ontem de madrugada. O fato dela aparecer mais uma petição já denota aí uma certa intenção no vazamento para a imprensa, que apesar de ser um fato ilegal, né, especialmente se nós considerarmos, né, que era um grupo aí entre ministros, né, que continha aí como seus participantes ministros do STF, apesar de ser ilegal, ninguém se importou muito porque essa era a real intenção. Né, provocar esse tipo de relação. Então, eu vou ler de novo aqui para o espectador da CNN esse trecho inicial da mensagem do ministro Celso de Mello. Abre aspas. Guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente parece estar prestes a eclodir no Brasil. Quando a gente fala em ovo da serpente, né, todo mundo lembra daquele filme icônico, né, do diretor sueco Ingrid Bergman, que retrata aí a desordem, né, de certa forma o desacerto social, a tensão social que antecederam a ascensão do Terceiro Reich e do regime nazista. Mas esse título ele é derivado, na verdade, de um clássico da língua inglesa, né, que é Júlio César, ou A Tragédia de Júlio César, que é uma obra shakespeariana. Né, e ele vai falar como que foi o complô, né, contra o ditador que culminou aí no seu assassinato. Então, ao contrário do que o nome sugere, né, o protagonista de Júlio César não é Júlio César, é Brutus, né, o seu antigo aliado. E olha que interessante, ele reconhece que Brutus é seu amigo e que nunca fez nada contra o povo de Roma, mas eventualmente ele reconhece que Júlio César deveria sim ser morto para impedir que um mal eventual acontecesse. Né? Então ele se junta à conspiração, certo? Para matar o aliado, e ele diz o seguinte sobre César, vamos aqui citar Shakespeare no grande debate, doutor, abre aspas, um ovo de serpente que eclodindo como a sua espécie, cresceria malevolamente, pelo que o urge matar na casca. Ou seja, antes da serpente eclodir, a gente elimina o ovo. Então percebam que o decano do STF, ele é golpista até nas suas analogias literárias, porque ele quer matar o Bolsonaro na casca, essa é a verdade, alegando o seguinte, aqui outro trecho da mensagem do decano, abre aspas, bolsonaristas desprezam a liberdade e odeiam a democracia. Isso foi escrito por um ministro do Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe julgar o presidente da República. Então, de onde ele pode ter tirado isso, se publicamente o presidente só faz defender a liberdade, inclusive contra o autoritarismo de governadores, contra o autoritarismo de corporações internacionais de internet? Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceitar isso está no governo errado. Contra o autoritarismo do próprio STF. Acabou, porra! Qual o direito, e eu sempre me pergunto isso, qual o direito e garantia fundamental, né, que esse governo federal restringiu, limitou ou extinguiu? Não vamos falar de palavras, vamos falar de atos. Porque eu já mencionei aqui para o espectador da CNN N decisões inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal. Qual minoria vai para falar em perseguição, já que falam tanto em fascismo, em nazismo, né, no extermínio da divergência política? Qual é a minoria efetivamente perseguida por esse governo? Perseguida até do ponto de vista jurídico, não precisa ser nem físico. Né? E assim, por favor, alguém me cite um ato ilegal que seja de natureza totalitária e fascista cometido pela presidência da República. As pessoas não conseguem enumerar. Então, chamam uma pessoa de fascista, de nazista, e não conseguem dar um exemplo concreto. Né? Porque na vida real, ainda nem se provou que Bolsonaro tenha cometido sequer um crime de responsabilidade, um crime menor. Tentam de qualquer forma, querem puni-lo por quê? Por erro futuro, que é o que a gente sempre discute aqui, depor um governo por antecipação, né? Com esse argumento lírico e irresponsável de que o Bolsonaro é um ovo de serpente. É exatamente isso. Então, assim, além de golpista, associar o Bolsonaro a Hitler e os bolsonaristas aos nazistas é ridículo e patético. Até porque que nazista que adora o Estado de Israel e recebe o primeiro-ministro israelense na sua posse?